Finalmente chegou a hora de falar sobre os melhores filmes de terror dos anos 50. Tem filme para todos os gostos, tem sci-fi, tem Casa Mal Assombrada, tem filme de criatura, tem filme de maluco, tem de tudo um pouco. 20 opções, vocês já sabem como funciona. Vamos lá! Eu sou o RRB, você está no Terror de Hobby nas Garras do Morcego, filme de 1959. Abre o nosso vídeo, trama simples, mistério clássico para você assistir com a família inteira, recomendado para todas as idades. E aquele tradicional, quem é o responsável, quem é o assassino, acontece todo dentro dessa mansão, nessa bela noite. Tem esse assassino que a mídia deu o nome de um morcego, ele faz vítimas, ninguém descobriu sua identidade, ele está rondando a área da mansão e nós vamos ter essas vítimas. Primeiro elas vão tentar se manterem vivas e depois, eventualmente, descobrir a identidade de um morcego. É um remake de um filme lá da década de 20, do filme da década de 20 teve até uma sequência, e super leve, né? Aquele mistério que a gente sempre está tentando ponderar sobre a identidade do assassino, aqueles jogos de enganação entre os personagens. Vincent Price, aqui como um dos protagonistas, ele foge àquela persona excêntrica que nós tanto costumávamos a ver nas décadas de 50, 60, 70, aqui mais contido. Então, um belo filme aí para abrir a década de 50. Foi difícil separar somente 20, né? Os 20 melhores. Então, o morcego aparecer por aqui é um grande feito. Vampiro da Noite, Drácula, filme da Hammer, o primeiro aí de uma série de filmes do Drácula, protagonizado pelo Christopher Lee. Tem também o Peter Cushing aqui como caçador de vampiros. E ele foge completamente aos primeiros volumes, né, da década de 20, com Nosferatu, mesmo da década de 30 do Bela Lugosi, traz uma visão completamente sua. É o Drácula, o famoso Drácula sangue nos olhos, né? O Christopher Lee utiliza aquelas lentes vermelhas, o personagem sempre parece estar muito bravo, e isso é a coisa mais legal dessa franquia. Teve vários e vários filmes, eu assisti 2 apenas, estou precisando, né? Um crime não ter assistido tudo, mas não dá pra a gente ter acesso a tudo dentro do cinema. Assisti esse, um filme da década de 70, que eu vou trazer bem em breve aqui para vocês também. E o Christopher Lee, uma ótima performance, um filme muito colorido, assim como outra releitura de Criaturas que eu vou trazer daqui a pouco. Então, para quem gosta do personagem Drácula, isso aqui é um dos melhores que você pode encontrar. Terror japonês, terror sci-fi, né? Godzilla Gojira, em seu título original, filme de 1954, dirigido pelo Ishiro Honda. É sobre essa criatura que surge no Japão, surge no mar do Japão em virtude de testes nucleares que a galera tá fazendo, e vai passar a destruir tudo o que vê ao seu redor. Não só, ela não vai atacar somente nos mares, mas também grandes cidades japonesas. Nós vamos ter 2 tramas, né? A trama do Godzilla, atacando todo mundo, as autoridades não conseguindo parar, e desse cientista que está desenvolvendo uma arma que possivelmente pode ser ali o ponto de destruição do Godzilla. As partes em que o Godzilla está inserido são todas fantásticas, fabulosas, os efeitos utilizados à época. Essa outra trama deixa o filme um pouquinho mais truncado. Eu não acho que ela deveria ser extinta do filme, mas deveria ser um pouquinho menor, mas foquem mesmo nos efeitos. O ponto que o Godzilla chega até aquela cidade é um negócio assustador mesmo. Quando a gente acha que essa criatura, parecida com um dinossauro, chegou ao seu potencial, né, está simplesmente pisando em tudo, ela começa a tirar um bafo quente, né, como se fosse um formato de chamas, ou seja, uma criatividade lá em cima. Teve vários e vários remakes e novas versões, inclusive no Japão, né. Aqui nos Estados Unidos teve uma da década de 90, né, 97, 98, e teve a mais famosa de 2014, 2015. Depois nós tivemos Godzilla vs King Kong, que eu não conheço ainda, não assisti. Então são vários. Para quem gosta desse monstro aí, você pode passar uma semana inteira assistindo filmes do Godzilla. O Mensageiro do Diabo é sobre um pastor fake, que ele se utiliza da fé e da religião das pessoas para angariar fundos, angariar dinheiro. A trama vai ganhar sua substância quando ele está saindo da prisão e vai pegar uma nova viúva como possível vítima. Só que tem uma pegadinha, né? Ele não se contenta apenas em roubar as vítimas, ele também atribui um final cruel às suas vidas. O que nós temos aqui? Charles Lawton à frente da direção, que foi um dos atores
atores mais emblemáticos do período clássico, né? Inclusive fez muitos filmes de terror, e Robert Mitchum como protagonista. Inclusive eu tive um dos comentários, um dos inscritos me lembraram desse filme aqui, eu acho que eu já falei em algum vídeo. É uma das maiores performances do Robert Mitchum, e é um filme verdadeiramente assustador, porém cômico, né? As atuações do Robert Mitchum quando ele é atingido, quando essas crianças eventualmente vão frustrar os seus planos, uma cinematografia belíssima. Tem aquele detalhe, né? Eu escolhi um pôster que deixa isso em evidência, as tatuagens das mãos do nosso protagonista. Uma mão tem a parte ódio, outra amor, né? E ele explica isso para os personagens em determinado momento da história. Então, um filmaço aí, é um filme perturbador em sua história, né? Na carga psicológica dessas crianças tentando fugir a qualquer custo desse psicopata, não faz concessões ao trazer o terror, ao atribuir novas vítimas à nossa história. Ele não escolhe ali, essa vítima pode morrer, essa aqui não. Simplesmente o que está no caminho dele ele tira. Então, belo filme aí. E o Robert Mitchum, né? Ator que eu gosto bastante, principalmente dentro do gênero noir, aqui fazendo um terror. Qual é o seu filme preferido do Robert Mitchum, né? Tem tantas opções diferentes. O Incrível Homem que Encolheu. Isso aqui é mais um sci-fi do que um terror. Eu coloquei nessa lista porque o terror surge nas situações inimagináveis que o nosso protagonista vai estar inserido. É sobre esse casal, um homem com sua esposa. Eles estão viajando nesse barquinho no meio do oceano, quando o homem é exposto a uma poeira meio radioativa. A gente não sabe qual é a substância dessa poeira. O que a gente tem de informação é que esse homem passa a encolher. Cientistas vão tentar encontrar a cura, médicos, nada ajuda o rapaz. E a cada 5, 10 minutos ele vai perdendo 5, 10 centímetros. A substância do filme está exatamente nessa... Conforme o homem enxerga a sua realidade. Ele com 1,75 enxergava a sua vida, seu trabalho, sua esposa. Conforme ele passa a encolher, temos a sua jornada como anão, ele tentando se adequar a essa vida. Depois ele vai batalhar contra gatos, depois aranhas, e cada vez vai estar menor. É um filme muito pesado psicologicamente, por nos mostrar de forma rústica, né, o sentido da vida, qual o sentido que nós atribuímos à nossa existência. Então, foquem inclusive nos efeitos especiais utilizados, né, que continuam impressionantes mesmo tantas décadas depois. É a primeira de 4 opções dirigidas pelo Jack Arnold. Conforme eu estava fazendo a curadoria dessa lista, eu me surpreendi com a quantidade de filmes do Jack Arnold, né? Geralmente quando a gente olha para a década, passa por cima do diretor, não é um diretor tão relembrado, e aqui está em várias opções. O Incrível Homem que Encolheu, um dos maiores sci-fis que você vai encontrar dentro do cinema. O Monstro do Ártico. Pesquisadores estão trabalhando em meio a esse monte de gelo quando eles vão descobrir uma possível nave alienígena, e mais do que isso, dentro dessa nave há uma criatura congelada. Eles vão pegar essa criatura, levá-la de volta às suas bases. O problema é quando essa criatura acorda e começa a promover o caos lá dentro. O Monstro do Ártico ganhou inclusive um remake na década de 80, dirigido pelo John Carpenter, um dos maiores filmes de terror que eu vi na vida, O Enigma de Outro Mundo, e são filmes bem diferentes, né? Um do Carpenter traz toda aquela parafernália de efeitos práticos e especiais, atmosfera, frio, foi filmado dentro de um frigorífico. Esse aqui é mais na construção de seus personagens, de sua história, um filme mais lento, mas que nos traz, e eu destaco, né, é o maior destaque do filme, a sequência final, que eu trouxe inclusive um pedacinho dela, quando eles tentam de qualquer forma conter essa criatura, né, com explosivos, com lança-chamas. São cenas impressionantes que continuam nos chocando, né? Como que eles filmaram aquilo tantas décadas depois? A gente hoje em dia jamais repetem cenas assim, tudo efeitos digitais. Então procurem por esse filme. Tem até o Howard Hawks à frente da direção, mas ele não foi creditado, né? Teve esse outro sujeito que está aparecendo aqui para vocês, mas o Howard Hawks também participou. Howard Hawks fez muitos filmes no ar, filmes de aventura, filmes de romance, comédia. Aqui então tem o seu nome à frente da produção também. Vampiros de Almas. Um homem retorna até sua cidade natal e ele percebe essa nova paranoia que existe no lugar em algumas pessoas. Essas pessoas estão com a reclamação de que seus pais, suas mães não são exatamente as mesmas pessoas. Conforme o tempo vai passando e essa paranoia vai ganhando novas proporções, o nosso protagonista começa a desconfiar da existência de alienígenas. Vampiros de Almas é dirigido pelo Don Siegel, nome importante das décadas de 50, 60 e 70 para os gêneros de crime e ação. Aqui é até estranho, atirando para um sci-fi, para um terror, protagonizado pelo Kevin McCarthy. Kevin McCarthy foi um ator que fez muitos filmes no ar,
como interpretando geralmente vilões, aqui tendo a chance de pegar um mocinho nesse sci-fi. Teve várias releituras, né, da década de 70, que é incrível também, com o Donald Sutherland, da década de 90, dirigido pelo Abel Ferrara, e dos anos 2000, que é protagonizados pelo Daniel Craig e Nicole Kidman. O da década de 70 eu falei, é incrível, da década de 90 é muito bom também, dos anos 2000 é um pouquinho mais fraco, só que também diverte, né? Não é essa bomba toda que as pessoas dizem, mas o da década de 50 continua sendo o meu favorito, principalmente os seus últimos 30 minutos, que é quando não há escapatória, é quando o filme fica realmente claustrofóbico, incômodo ao espectador e fascinante, né, em seus desfechos de história. Então assistam, procurem por Vampiros de Almas. O Monstro da Lagoa Negra. Cientistas descobrem essa criatura na Amazônia que vive em lagos. Eles têm a brilhante ideia de tentar capturá-lo, porém nada é tão fácil assim. Essa é a trama do nosso filme, e O Monstro da Lagoa Negra é de novo dirigido pelo Jack Arnold, e o foco aqui é a diversão. É um filme B tradicional, anos 50, sci-fi com terror, e reparem, né, nas cenas, primeiro na fantasia dessa criatura e depois nas cenas embaixo d'água, que são fascinantes. O Monstro da Lagoa Negra também teve sequências, né? É uma trilogia, eu recomendo igualmente o segundo e o terceiro volumes. O segundo, inclusive, acho que é o segundo, traz uma das primeiras aparições do nosso querido Clint Eastwood, fazendo 5 segundinhos, eu acho que é no segundo filme. Então percebam quando vocês forem assistir as sequências. Então, clássico aí, Jack Arnold, não tem erro. Infelizmente não ganhou remakes, né? Diferentemente da maioria dos filmes dessa lista. E tem esse pôster aqui ao lado, fascinante, um dos pôsteres que eu mais amo dentro da década de 50. A Bolha Assassina, uma criatura alienígena nesse formato gelatinoso, invade uma pequena cidade norte-americana, e conforme ela faz novas vítimas, ela também aumenta de tamanho. A Bolha Assassina ganhou inclusive um remake nos anos 80, e eu falo pra vocês, ambos os filmes são ótimos, completamente focados na diversão. O dos anos 80, o destaque é para os efeitos especiais, esse dos anos 50 é na construção de cada cena, em especial a sequência final, que eu não posso entrar em detalhes para não correr o risco de dar spoilers, e em uma cena dentro de um cinema, né, com essa bolha invadindo o lugar, cada furinho dentro daquele ambiente, com as pessoas correndo para fora do lugar. É uma cena que foi várias vezes repetida, inclusive em outros gêneros, né? Eu indico para vocês um filme chamado Matinê, que presta homenagem ao cinema dos anos 50, já que nós estamos falando sobre o tema. É um filme de comédia, de aventura, protagonizado pelo John Goodman. Eu não me lembro quem é o diretor, se é o John Landis, se é o Joey Dante, não me lembro. Vou deixar aqui linkado para vocês uma imagem do filme, o ano. Assistam, que é bem divertido também, e relembra essa cena emblemática da bolha assassina. E tem esse filme da década de 50, traz também Steve McQueen, né, em uma das suas primeiras performances, esse ator que depois pularia para o gênero de ação. A Ameaça que Veio do Espaço, It Came from Outer Space, em seu título original. Estou citando esse título original porque essa saga, né, esse It, é uma franquia que não é uma franquia. Nós tivemos outros 2 filmes, né? Um acontece uma criatura no mar, o outro no espaço, só que pelo que eu pude pesquisar, eu assisti os 3 filmes, eles não são exatamente os mesmos produtores, ou seja, são cópias ali meio que baratas desse It aqui, desse primeiro filme. É sobre uma invasão alienígena nessa pequena cidade, é tudo que nós precisamos saber. Reparem nesse olho alienígena assustador que vai aparecer em algumas cenas, e aquele tradicional filme para você dar risada com as cenas, com as construções estéticas dos vilões em questão aqui, de novo, alienígenas. E tem uma história ali que realmente nos coloca, faz com que nós fiquemos preocupados com os nossos protagonistas. Então ali não tem erro. It Came from Outer Space está inclusive aqui ao lado, uma parede aqui, vocês conseguem ver um pedacinho do pôster no início do vídeo. Outro pôster incrível dos anos 50. A Mosca da Cabeça Branca, The Fly, em seu título original, a vida desse cientista que está conduzindo experimentos perigosos, e um desses experimentos vai dar errado. Ele vai cruzar o seu DNA com o de uma mosca, e a gente pode esperar o inferno que vai eclodir na vida do rapaz, que agora vai sofrer um processo de mutação. A Mosca da Cabeça Branca ganhou até um remake nos anos 80, dirigido pelo David Cronenberg. O que o remake tem de nojento
Ambos os filmes são incríveis. O que o remake tem de nojento, esse original tem de bizarro. E aquela bizarrice não é aquela bizarrice que você dá risada das cenas. É aquela bizarrice que nos incomoda, que nos causa pesadelos. São cenas que vão ficar eternamente tatuadas no seu cérebro. Não assista tarde da noite, senão você com certeza vai ter pesadelos. E ganhou inclusive sequências, né? Eu não assisti ainda. Para falar a verdade, eu nem sabia de um terceiro volume que saiu na década de 60. Tem o Vincent Price como um dos protagonistas. Então aí, você quer algo diferente relativo a animais, insetos, na década de 50, que foi a década mais prolífica para esse pequeno subgênero, pode dar play em A Mosca da Cabeça Branca. A Maldição de Frankenstein é a releitura do monstro Frankenstein da Hammer. Novamente Peter Cushing e Christopher Lee como protagonistas, o Christopher Lee interpretando a criatura. É um filme, aquela história batida, mas aqui um tom mais colorido, né, mais focado nos experimentos científicos, com uma maquiagem que não é tão boa, é verdade, que não relembra em nada os originais lá da década de 30, né, o primeiro Frankenstein, A Noiva de Frankenstein. O meu filme favorito de toda essa cronologia do monstro é A Noiva de Frankenstein. Esse é A Maldição de Frankenstein. Eu acho que vem logo na sequência, eu acho que supera até mesmo o primeiro Frankenstein, que é exatamente por ter essa atmosfera mais pra cima. Eu preciso conhecer as várias sequências da Hammer ainda, só assisti esse primeiro. Então fica aí a dica. Tem até um filme da década de 90 que eu falei aqui no canal, do Kenneth Branagh também, do Frankenstein de Mary Shelley e tal. Mas enfim, esse da década de 50 da Hammer. Hammer raramente nos decepciona. Pegadinha daquele subgênero que eu falei pra vocês, animais barra insetos. No caso aqui, um aracnídeo, Tarântula, outro filme dirigido pelo Jack Arnold, sobre esse cientista que está conduzindo experimentos em pequenos animais, aumentando as suas proporções quando seu laboratório vai ter um incêndio e essa tarântula vai fugir. O problema é que essa tarântula não para de aumentar o seu tamanho, vai ficar gigantesca e nós vamos ver a batalha, essa tarântula contra essa pequena cidade. Os efeitos, a gente pode falar que envelheceram, diferentemente de outros filmes como O Incrível Homem que Encolheu, mas você consegue absorver, principalmente se você ama o cinema das décadas de 50, 60, 40 não, 40 é um tipo de terror diferente, né? E fica aqui a pergunta para vocês: qual é o seu filme favorito desse pequeno subgênero de aranhas dentro do terror? O meu favorito é aquele Aracnofobia da década de 90, mas Tarântula chega próxima aí do topo. Dentro da década de 50, eu não consigo me lembrar aí de outro filme com aranhas, né? Aí me lembrem aí nos comentários. O Mundo em Perigo. Sim, Tarântula é uma aranha gigantesca que aterroriza uma pequena cidade. Aqui são várias formigas atômicas aterrorizando o deserto de uma pequena cidade. Você vai pegar a trama de Godzilla, testes atômicos que criaram essas pragas, e vai adaptar para o modelo estadunidense. Porém, tem uma pegadinha que eles devem deter essas formigas, senão elas vão aumentar em quantidade e vão dominar o mundo. Efeitos especiais, diferentemente de Tarântula, que envelheceram, aqui são espetaculares, continuam nos impressionando, continuam nos causando medo, com destaque ali para as cenas dentro da caverna, né, com essas várias aranhas, com esses vários personagens tentando deter essas formigas. E dentro desse pequeno subgênero, né, de insetos, de formigas, eu recomendo também um filme da década de 70, já que eu recomendei Aracnofobia. Recomendo Fase 4, que é um dos filmes mais assustadores. Vocês jamais vão encarar as formigas da mesma forma. Então é uma parceria mágica aí. O Mundo em Perigo e Fase 4 da década de 70. Casa dos Maus Espíritos. William Castle aparece na nossa lista. Vincent Price como protagonista. É o filme mais conhecido da carreira do William Castle, embora não seja o meu favorito, seja o meu segundo favorito. Meu favorito eu vou falar daqui a pouco. É sobre esse homem que tem essa mansão. Ele faz uma aposta com desafetos. Ele oferece uma quantia em dinheiro se as pessoas passarem uma única noite dentro daquela mansão e saírem vivas. Obviamente, dentro dessa noite, várias coisas sobrenaturais vão acontecer. Aqui nós podemos falar que os jump scares surgiram de forma oficial. Inclusive eu trouxe a cena de um dos maiores contidos no filme, uma trama fascinante, aquela tradicional história de casa mal assombrada com várias pegadinhas, né, com vários jogos de enganação. Uma das performances mais celebradas do Vincent Price e uma das minhas favoritas. E o cinema do William Castle, né, não tem erro, recebeu até mesmo um remake no final da década de 90, que é divertido, mas não tem nem 10% do charme desse original.
O Monstro do Himalaia, um filme sobre o Pé Grande, sobre o Yeti, sobre o abominável Homem das Neves. O pessoal tá caçando essa lenda, vão subir essa montanha cheia de neve, porém nós vamos ter aí um jogo duplo, da criatura do monstro, né, possível existência desse monstro, com a conspiração entre os personagens, por que eles estão ali em cima, subindo essa montanha. Peter Cushing como protagonista, é aquele filme, né, no meio de muito gelo, para quem gosta desse subgênero. É um filme menor, é verdade, da carreira do Peter Cushing, mas maravilhoso, eu adoro. Inclusive, se você gosta dessas lendas, né, o Abominável Homem das Neves, eu recomendo um filme Abominável, que é um filme B dos anos 2000, e o famoso episódio, né, do Chapolin, do Abominável Homem das Neves, essa trilogia mágica, né, esse filme e essas duas outras opções. As Diabólicas, filme francês sobre essa mulher traída e a amante de seu marido. Juntas elas elaboram um plano para se livrar, para matar esse homem irracível. O problema é que após colocar um plano em execução, o corpo do sujeito desaparece, aí que as coisas ficam sinistras. Nós estamos em um filme de sobrenatural ou um filme de enganação. Nós vamos montando esse quebra-cabeça, embora o filme jamais nos coloque na linha correta. A gente sempre é surpreendido pela trama. Teve inclusive um remake dos anos 90, eu falei sobre o remake, mas eu acho que eu jamais tinha falado sobre esse filme original, e tem a famosa e aterrorizante cena da banheira. E aqui fica a pergunta para vocês que costumam assistir de tudo dentro do terror, qual que é a cena de banheira mais assustadora do terror? Essa de As Diabólicas ou aquela de Alucinações do Passado de 1990? E também me lembrei de outras cenas que eu não conheço em banheiras. Museu de Cera, Vincent Price como protagonista, interpretando esse homem que comanda exatamente conforme o título sugere, esse museu de cera. Ele tem as suas criações destruídas, cria um incêndio, ele quase morre, fica todo desfigurado e ele jura vingança. Ele sobrevive e agora quer vingança. Essa é a trama do filme. Essas histórias em museus de ceras teve várias releituras através do tempo, desde Tourist Trap, que eu esqueci, Armadilha para Turistas, não sei se foi esse título que veio ao Brasil da década de 70, e teve aquele do início dos anos 2000 também, que é A Casa de Cera. Esse filme em questão é um remake de um filme da década de 30 com o Lionel Atwill. Eu já falei sobre esse filme na minha lista de melhores filmes dos anos 30. Procurem por ele. E o filme original é muito bom, só que esse aqui consegue ainda superar, né? Consegue ser mais assustador, mais lindo nas suas construções de cenas, principalmente desses bonecos, e mais aterrorizante quando expõe o nosso protagonista desfigurado, né? O Vincent Price. Então aí um clássico incontestável, um clássico menor considerado do Vincent Price, mas eu adoro, eu coloco ali no topo da sua filmografia. Mas Vincent Price, Força Diabólica, eu falei sobre esse filme bem recentemente. O meu filme favorito do William Castle é sobre esse homem que tem uma obsessão. Ele acha que na espinha de todo ser humano tem uma criatura que, conforme você assusta a pessoa, essa criatura vai ganhando novas proporções. Essa é a trama do filme. A genialidade da película está toda contida na execução que o William Castle atribui a cada cena, como ele consegue, mesmo com um orçamento limitado, nos fascinar. E o Vincent Price aqui surge simplesmente para pontuar as cenas mais aterrorizantes. Ele não é a grande estrela do filme, a grande estrela do filme é essa criatura, né, o The Tingler, essa criatura preta, emborrachada, fabulosa. Então assistam The Tingler, o melhor filme do William Castle, na minha opinião. E o melhor filme dos anos 50 de terror é A Noite do Demônio, tipo assim, disparado, não há nada igual dentro da década de 50, e é um dos melhores filmes que eu vi na vida. Quando vocês forem procurar por ele, tomem muito cuidado, porque ele possui dois títulos originais, né, o Night of the Demon e o Curse of the Demon, então se atentem a isso. É sobre esse professor de parapsicologia que vai até um evento, ele costuma desmascarar as pessoas, desmascarar falsos ocultistas, satanistas, até o ponto que ele conhece um líder satanista e coisas inexplicáveis pipocam à sua frente. Ele está sempre lutando contra o que ele está vendo, mas as coisas vão ficando cada vez mais macabras. Jacques Tourneur como diretor, né? Ele que fez o Cat People, que eu esqueci o título em português, fez Fuga ao Passado, aquele filme noir super importante diretor desse período clássico. Dana Andrews como
protagonista, um dos meus atores favoritos desse período clássico, né? Fez muitos filmes noir, muitos filmes faroeste, filmes de comédia, de drama, aqui atirando para o terror. E dentro da temática ocultismo, é um dos melhores que você pode assistir na vida, e eu te desafio a achar um filme mais atmosférico. O filme pode até igualar a sua atmosfera, mas é difícil superar. Um filme que não deixa que você desvie o olhar, assustador. Aquele filme para você colocar numa bela noite fria, a noite mais fria do ano, você coloca para assistir, que você vai sair de lá completamente aterrorizado. Então é um filme inesquecível, aí procure por ele. Aqui no Brasil não é tão popular quanto outras opções que eu trouxe nessa lista, mas é um filme fascinante, aí fica lado a lado com A Sétima Vítima, aquele filme da década de 40, de ocultismo também, quando nós trabalhamos sobre esse tema. Terminou! Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por ter chegado até o final dessa grande maratona anos 50, mas não pare por aqui, 2 opções, mais de 100 vídeos, precisamente 103 vídeos, contando este para você maratonar o nosso canal.